Sabe por que eu decidi estudar para concurso? Eu decidi estudar para concurso por causa da paz, da tranquilidade. Eu decidi estudar para concurso porque na minha cabeça eu olhava para o mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho de direito, e eu dizia, cara, isso aqui não faz o menor sentido, cara. As pessoas estão saindo da faculdade, onde elas passaram 5 anos estudando, e muitas vezes pagando para isso, porque nem todo mundo conseguiu passar numa federal. E essas pessoas, elas estão entrando no mercado de trabalho para ganhar 2, 3 mil reais, e não só por isso, mas para ganhar 2, 3 mil reais para entrar às vezes 8 horas e sair 5 da tarde. Cara, isso não faz o menor sentido. Porque por que a gente trabalha? O que a gente faz? Por que a gente está aqui? Na minha cabeça, o meu principal objetivo com grana, dinheiro, era ter paz, tranquilidade. Era ter a capacidade de dizer assim, cara, não, eu tô bem na minha vida. Como eu sempre falei aqui pra vocês, assim, nesse canal, eu nunca tive a percepção de, nossa, não, eu preciso ficar muito rico, eu preciso ter muito dinheiro pra comprar coisas caríssimas, porque essa nunca foi a realidade da minha vida e a realidade da vida que eu fui acostumado na minha casa. Mas, ao mesmo tempo, ter paz no Brasil hoje ainda tá custando muito caro. Ainda tá custando muito caro. E, infelizmente, 3 mil reais, 4 mil reais não vão te dar paz. E essa é a realidade do mercado de trabalho de hoje em dia. E aí, quando você olha isso, você fala assim, cara, não é possível. Porque, assim, a promessa que nos venderam é que eu vou fazer uma faculdade, essa faculdade vai me dar um bom emprego, esse bom emprego vai me dar uma estabilidade, e essa estabilidade vai fazer com que eu entre num mercado de trabalho, entre numa empresa, consiga bons benefícios e me aposente naquela empresa. Porque essa foi a realidade dos nossos pais. Os nossos pais fizeram isso. Os nossos pais, eles lutaram para conseguir entrar numa faculdade, para conseguir ter um bom trabalho, para conseguir ficar numa empresa, ser um CLT e se aposentar ali. Só que hoje, com o mercado de trabalho que a gente vive, com as IAs, com tudo aquilo que aconteceu, a gente olha para isso e pensa assim, cara, qual é a garantia que eu vou sair de uma faculdade de direito, por exemplo, e vou ter um trabalho que consiga me manter dignamente e ter paz na minha vida? Ter paz. Eu não tô falando de ser rico, eu não tô falando de ter milhões de dólares, eu não tô falando de andar de carrão, eu não tô falando daqueles advogados que você vê aí no Instagram que andam de BMW e te dizem que, pô, você vai lotar o seu escritório e não sei o que e tal. Não tô falando disso, eu tô falando assim, de ter uma grana pra poder você existir de maneira digna e bem, fazer uma viagenzinha por ano, porra, ter uma tranquilidade, comer o que quiser, não fazer conta no supermercado, ir no restaurante e não ficar escolhendo prato pelo prato mais barato. E assim, eu me lembro que quando eu era mais novo, eu olhava e falava assim, cara, se eu ganhar 10 mil reais, né, mais novo que eu falo, quando eu comecei a pensar em concurso público, eu falava, cara, se eu passar num cargo de 10 mil reais, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. PQP. Cara, eu vou ser... Putz. E aí, no final das contas, eu comecei a perceber que, primeiro, na iniciativa privada eu não ia encontrar isso muito facilmente, principalmente com a faculdade que eu tinha escolhido para fazer, que era direito. Eu ia ter que, cara, ralar muito ou ter um escritório, mas o escritório ia demorar, não tinha ninguém na minha família que tinha feito direito, então eu não tinha quem indique, eu não tinha um escritório para herdar, uma carteira de clientes, eu não tinha simplesmente nada. Eu ia ter que, cara, me virar. E ao mesmo tempo, eu olhava para um concurso e falava, tá, eu vou ter que me lascar, vou ter que estudar, mas, porra, isso aí vai meio que resolver a minha vida. Meio que para sempre. Cara, o upside disso é muito alto, tá ligado? Em relação ao que eu vou ter que sofrer para poder fazer. E assim, eu sei que é muito sofrimento. Mas se a gente parar pra pensar, a relação custo-benefício ainda é uma relação muito, muito grande no Brasil. E apesar de todos os pesares, no final das contas, a gente está estudando para isso. A gente está vivendo para isso. Não é sobre concurso público, porque eu sempre falo para vocês, existem várias formas de vencer na vida. Às vezes, você sendo um CLT prêmio, estando numa empresa estável, numa empresa que você sabe que não vai te colocar para fora amanhã, e existem essas empresas, tá? Essas empresas existem. Meu irmão, ele não, você vê como eu sou de uma família de concursados, né? O meu irmão, toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e eu, no final das contas, fui concursado. Meu irmão, ele foi
Ele não foi para um concurso da Petrobras para poder ficar na empresa privada. Porque essa empresa privada, ela é um instituto de pesquisa que tem uma certa estabilidade, que não é a maior estabilidade do mundo, mas há uma certa estabilidade. Era o que ele amava fazer na vida, ele fez engenharia. E ele decidiu não fazer, não tomar posse no concurso da Petrobras. Ia ter que ir para fora, ia ter que migrar e tal, e ficar na iniciativa privada. Então existe vida na iniciativa privada, e ele é um baita de um CLT Premium Plus Plus lá hoje em dia, e tá muito feliz com essa escolha. Talvez, de todos nós, seja aquele melhor remunerado. Então existe vida. Existe vida também em empreender, e não todos os tipos de empreendimento, porque no final das contas existem alguns que vão te escravizar mais do que outros, muito mais do que outros, mas existe também. E existe o concurso público. Mas no final das contas, todas essas pessoas estão buscando o quê? É mais dinheiro? É mais grana? Eu acho que não, cara. No final das contas, tá todo mundo buscando paz. Paz pra viver a vida que a gente achou que era a vida que daria a maior felicidade pra gente. E principalmente as pessoas que estão me escutando aqui, que decidiram, no final das contas, fazer concurso público, eu acho que a ideia de vida que a gente pensou não é a vida de ser rico, não é a vida de ser milionário. No final das contas, é uma vida de ter tempo livre, de pensar a vida para além do trabalho. Porque é muito louco que a gente pense que, apesar das IAs, apesar das tecnologias terem prometido que a gente ia trabalhar cada vez menos, né? Era isso que se prometia antigamente. Quando a gente olhava um desenho daquilo que se tinha uma perspectiva pro resto, assim, para 20 anos para frente, né? Aqueles desenhos futuristas de antigamente, era você tranquilo em casa e o robô trabalhando, né? O robô fazendo as coisas, o robô limpando a casa, o robô não sei o quê, o robô trabalhando por você. E no final das contas, esse ganho de produtividade que a gente teve das máquinas, ele não foi entregue para a massa de trabalhadores. No final das contas, esse ganho de produtividade que a gente teve por causa das máquinas, ele fez com que esse lucro fosse para o bolso de algumas pessoas, né, que são os detentores do capital, e que a gente continuasse trabalhando igual, se não mais. Afinal, assim, quem é que está escutando isso daqui agora que trabalha menos do que trabalhava antes das grandes tecnologias, do ganho de tecnologias? Ninguém. Quando a gente fala em uma escala 4x3 no mercado de trabalho hoje, as pessoas acham que, assim, parece que é um crime você falar que talvez a gente deva pensar uma vida para além do trabalho, né? Parece que é um crime isso. Parece que você olha assim e fala assim, nossa, que crime essa pessoa pensar a vida para além de trabalhar. Que crime ela pensar que ela pode ter 3 dias de ócio e 4 dias de trabalho. Não, é para ser 5x2, era para ser 6x1, era para ser 7x0. Mas por que é crime? Por que diabos é crime eu pensar que existe alguma coisa melhor na vida do que trabalhar? Existe, pô. A gente, o trabalho, esse negócio de que o trabalho dignifica o homem, de que o trabalho é o trabalho pelo trabalho, vem muito dessa coisa que a gente puxou dos americanos, né? Desse protestantismo, dessa coisa meio que o centro da sua vida tem que ser o trabalho. Aí o cara coloca lá na bio do Instagram dele, o Instagram pergunta, né? Quem é você? É o cara médico. Porra, por quê? Você é tantas coisas, você não é só médico. Ou advogado. Você não é só advogado. Você é advogado, você é um cara que é boa praça com a galera, você é um cara que gosta de futebol, você é um cara que gosta de, sei lá, fotografia, você é um cara que gosta de viajar, você é tanta coisa. Caralho, que coisa mais triste é essa sociedade que a gente tem hoje em dia, que a gente se define pelo nosso trabalho. Ah, o que você... que você é? Aí o cara pode... Assim, não, eu sou médico. Não, eu sou advogado. Eu sou... E eu acho que quem estuda para concurso, quem tá vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente, eu acho que talvez se identifique com isso, porque era muito o que eu pensava. Eu falava, cara, existe uma vida para além disso daqui, desse mercado aqui, de ter que sair de casa 6 horas da manhã, enquanto o sol ainda não tá nem claro o suficiente, e sair do escritório 6 da tarde, quando o sol já não tá claro mais o suficiente, você não pega mais luz do dia, tá tendo que suplementar a vitamina D. Porque a vitamina D não chega mais na sua pele. Tem noção de quão errado tá a gente, assim, do ponto de vista de... Cara, eu fico olhando assim, eu falo, não é possível, gente. Não é possível que, assim... Olha pra onde é que a gente foi. Olha pra onde é que a gente... Assim, olha pra onde é que a gente caminhou a nossa vida e a nossa existência. Como eu disse, a promessa era que as tecnologias iam fazer com que a gente trabalhasse menos.
né? Porque, afinal de contas, a gente ia ter um ganho de produtividade. E quando a gente fala de diminuir a escala de trabalho, é um crime. É um crime. Você pensar numa escala que seja menor. Agora, aí eu trago para vocês. Eu entrei no tribunal na transição entre o processo físico e o processo digital. Existia uma transição. Gente, quando eu era estagiário lá no TRT7, eram filas e filas de processos digitais. Processos digitais não, processos físicos. Assim, mas era uma sala do tamanho do mundo. Só para você achar um processo, para você começar a trabalhar nesse processo, era tanto tempo, se demorava tanto para você achar um processo, para você achar os volumes do processo. Muitas vezes tinham volumes perdidos e aí era difícil, não sei o que e tal. Para você conseguir achar ele, para poder começar a trabalhar nele, fazer uma notificação ou qualquer coisa do tipo. Então, às vezes você botava 5, 6 processos do lado aqui na sua mesa e parecia que você estava trabalhando em 50 processos, porque eram tantos volumes, tanta coisa. E até você conseguir, sei lá, fazer 6, 7 notificações, era um tempo, demorava um tempo. Então, obviamente, com a digitalização dos processos, com o PJE, com tudo que aconteceu, houve um ganho de produtividade massivo, altíssimo. Você hoje consegue trabalhar assim, em 20, 30 processos num dia de trabalho, enquanto antigamente você trabalhava em 8, 9, 10 processos. Se você conseguisse trabalhar em 12, 15, nossa, era muito. Então, no mínimo, dobrou a quantidade de trabalho que você consegue em uma jornada. E isso eu estou falando especificamente dessa área, mas não é só dessa área. Em todas as áreas eu sei que é assim. E para onde diabos que foi esse ganho de produtividade? Por que a gente não fala em redução de uma jornada de trabalho? Por que a gente não fala em viver a vida? Olha a dinâmica que a gente tem de vida hoje em dia. Essa máquina aqui, como eu já até falei para vocês em outro vídeo, ela não foi feita para estar sentada 8 horas por dia olhando para uma tela de computador, gente. Não foi feito. Existe uma diferença entre hardware e software, né? Na internet, na internet não, enfim, nos computadores. O hardware é aquilo que tem, é o físico, né? E o software é aquilo que tem dentro, é o que está implantado. O nosso hardware, ele é muito antigo. O corpo da gente é muito antigo. E ele foi programado para poder caçar, pescar, para poder caminhar longas distâncias. Inclusive, há estudos que dizem que a gente ganhou dos outros animais porque a gente conseguia, ganhou assim do ponto de vista de ser um bom caçador, porque a gente conseguia caminhar longas distâncias sem superaquecer, né? Diferente de um cachorro, diferente de de outros animais que ele superaquece. Tanto que o cachorro ele vai trocando e vai resfriando o corpo pela língua, né? Se você observar, ele fica... Por quê? Porque ele fica resfriando o corpo pela língua dele. Enquanto o ser humano, ele conseguiu desenvolver essa forma de transpirar e resfriar o próprio corpo. Então, a gente nasceu para isso. A gente nasceu para caçar, a gente nasceu para pescar, a gente nasceu para pegar sol, a gente nasceu para correr. Por isso que você se sente tão bem correndo. E aí, quando em 50 anos que não deu tempo de mudar o seu hardware ainda, do ponto de vista dessa carcaça aqui, não deu tempo para ela se adaptar ainda, você saiu de alguém que caminhava longas distâncias, que corria, que caçava, para ser uma pessoa que está 8 horas olhando para uma tela de computador. Todos os dias. E sem pegar a luz do sol e tendo que suplementar a vitamina D, porque a vitamina D, você não pega mais luz do sol. Você não come direito, você não... Aí você olha assim, você fala assim, pera, isso aí não tem nenhuma implicação no meu corpo. E aí quando eu falo de ganhar um dia a mais pro trabalhador, para ele conseguir ir numa praia, pegar um sol, para ele conseguir ter um pouco de mais de qualidade de vida, para ele conseguir andar, ele não... A gente briga com isso. A iniciativa privada não gosta disso. Parece que é um crime, né? Você falar que um servidor sai 2h30 da tarde do trabalho. Mas, caralho, assim, é completamente errado isso mesmo? Você pensar que você pode ter uma vida com luz do dia para além de trabalhar? Eu não vejo isso como errado, assim. Sinceramente, eu posso estar... Eu não consigo enxergar isso, olhar isso e pensar assim, não, isso aí tá errado, gente. Isso aí
Isso aí, o bom da vida mesmo é você passar 8 horas dentro do escritório, é você sair de 6 da manhã, pegar um metrô, e aí você chegar no escritório, você não tem nem a luz do dia ainda, e você sai do escritório, a luz do dia já acabou, e você não tem tempo de ir pra uma praia, você não tem tempo de fazer uma caminhada no calçadão, você não tem tempo de tomar água de coco, você não tem tempo de nada. O bom da vida é isso aí. Aí você acumula, trabalha, deixa o seu chefe rico, ou mesmo você mesmo rico, e aí no final das contas você compra um monte de coisa, e aí você não tem tempo pra usufruir também, porque não tem, e aí você morre. Que vida é essa, velho? A gente veio aqui pra isso. Então, assim, eu acho que no final das contas, a gente é sobre se lembrar por que você decidiu fazer aquilo que você decidiu fazer. Seja você que decidiu estudar para concurso, seja você que decidiu fazer outra coisa da sua vida, empreender e ter um pouco mais de liberdade pelo que você acredita, seja você que decidiu ser um CLT Premium. Cara, o quão afastado ou o quão perto você está da vida que você gostaria de ter e o quanto disso é porque a rotina é tão corrida, é tão massificada, e aquele ideal de vida é tão vendido pra você que você começa a entrar naquele loop infinito, velho. Não, eu tenho que... E às vezes até mesmo no concurso a gente faz isso, né? Eu tenho que buscar o próximo cargo. Qual é o próximo cargo? Qual é o próximo concurso que eu tenho que estudar? Porque, ganhar 10 mil não dá, 20 mil não dá, 30 mil não dá, não, e aí eu tenho que ir o próximo. Aí o advogado público, ele não basta ele ganhar 30 mil reais, ele quer advogar também. Tá ligado? Porque assim, 30 mil reais já não é o bastante, eu quero advogar por fora, que aí eu ganho mais ainda. Sabe assim, sei lá, eu olho pra isso e eu penso assim, cara, não sei, no final das contas é isso, velho, é assim, é todo mundo se objetificando pelo trabalho. É o que você é, eu sou médico. Por quê? Porque é o que eu faço, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Quando eu consigo dormir, né? Porque se der eu nem durmo, eu viro à noite dando plantão. O que você é? Você é advogado. Por quê? Porque é o que eu faço, 24 horas do meu dia é o que eu penso. E aí o advogado agora com o teletrabalho. Ai, meu Deus do céu. Muita coisa errada na sociedade, Jesus. Ou sou só eu que sou doido mesmo, sei lá, velho. Tipo assim. Aí o advogado, ele achava que ele ia trabalhar menos porque a inteligência artificial chegou, porque ele ia ter um home office, porque... Enfim, aí você olha e o advogado agora ele não trabalha só no escritório, ele leva trabalho para casa. Porque agora o escritório também é a casa dele. E aí você não tem mais nem a diferenciação entre o escritório e sua casa. Porque antigamente, nossos pais, quando eles saíam do trabalho, eles podiam desligar a chavinha do trabalho, mesmo que ele trabalhasse na iniciativa privada, e dizer assim, amanhã eu ponho a minha roupa de funcionário da fábrica tal e volto a trabalhar. Mas hoje não existe mais divisão entre trabalho e casa. E se não for de você levando o trabalho para casa, você levou agora a atribuição de virar TikToker para poder você hypar o seu trabalho. Porque não basta mais você ser corretor, você ser advogado, você ser nutricionista, você ser médico, você ser aquilo que você quer ser. Você precisa ser tudo isso, mas você precisa ser influencer. Porque se você pode ser o melhor médico do mundo, você pode ser o melhor nutricionista do mundo, você pode ter estudado mais do que todo mundo, você pode ser mais foda do que todo mundo da sua área, em termos de conhecimento. Mas se você não estiver na internet, você tá morto. Você não enche sua agenda. Porque ninguém acredita num médico que tem 2.000 seguidores. Ele tem que ter 50 mil. E aí a jornada de trabalho, que era só a jornada de trabalho, ela passa a ser dupla quando você leva trabalho para casa, porque agora o seu laptop, ele tá em casa também. E ela passa a ser tripla, porque depois que você termina o trabalho no escritório, você termina o trabalho em casa que você levou com o laptop. Do escritório você tem que fazer o terceiro turno, que é botar o celular aqui na frente e começar a gravar para poder ser visto e ser lembrado. Porque se você não for um TikTok ou um produtor de conteúdo no Instagram, você simplesmente não existe para sua profissão. E aí eu te pergunto, como é que você não decide de dar um fim nisso e estudar para concurso, velho? Sei lá, tá ligado? Tipo assim, eu tô tentando não puxar a sardinha para estudar para concurso, mas como é que você não decide, sei lá, mesmo que seja
sei lá, fazer outra coisa, velho. Ser um CLT Premium mesmo, numa empresa que... Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, ou mesmo empreender digitalmente, mas... Eu não sei, velho. Tipo assim, porque o próprio empreender digitalmente, eu tô falando isso aqui, mas não tem nada programado não, sabe, gente? Assim, é só uma... Assim, é, são só pensamentos na minha cabeça aqui. Esse vídeo, vocês sabem, esse canal aqui é dessa forma. Porque mesmo que seja empreender, cara, você vai ter que fazer uma jornada dupla, tá? Pelo menos por um tempo. E aí depois você consegue... Sei lá. Assim, por isso que eu sempre falo isso, velho. Estudar pra concurso aqui no Brasil é meio que uma legítima defesa, velho. Pelo mercado de trabalho que tem. Porque além de tudo isso, porque isso é um problema global. Essa questão de você, do capitalismo não ter transferido o ganho de produtividade para as pessoas, é um problema global. Essa questão de você não trabalhar menos com as IAs e menos com aquilo que, com aquilo que você ganha de produtividade, dessa promessa que nos venderam de você trabalharia menos, mas na verdade você está trabalhando mais, isso tudo é global. Mas no Brasil isso se acentua cada vez mais. Por quê? Porque aquilo que se paga para o trabalhador é muito pouco. E aí ele é obrigado, não é que ele vira um empreendedor porque ele olha para aquilo e ele fala assim, não, eu quero ter um pouco mais de tempo. Como seria, né? Na minha cabeça, como eu falei aqui agora para vocês, não. Pô, tenta, sei lá, tentar ser um empreendedor né, que consiga fazer os seus horários e ter um pouco mais de flexibilidade de vida e tal. Não. Ele faz isso porque o emprego já paga tão pouco que se ele não fizer um bico e não complementar a renda de alguma outra forma, ele simplesmente não consegue sobreviver. Porque as coisas estão muito caras, porque está tudo muito complicado, está tudo muito complexo. E aí, com exceção do médico, que é até um outro tema de um outro vídeo aqui, que talvez eu traga aqui para o canal qualquer outro dia, que eu acho que também, no final das contas, vai saturar uma hora ou outra, porque tá pipocando faculdade de medicina aí à torta e à direita a cada canto do Brasil. Com exceção disso, você olha para o mercado de trabalho e você pensa assim, cara, assim, qual é a solução? Qual é a saída? Aí quando o cara fala assim, não, vou estudar para concurso, aí os amigos dele olham e dizem assim, estudar para concurso? Porra, é muita mediocridade, né? É muita falta de ambição, parece que é um crime, né? Só que aí tu olha para a vida dos teus amigos e tu pensa assim, eu não quero ter essa vida que todo mundo tá tendo. Eu não quero ter tudo isso daqui, como eu tava falando. Aí tu olha e diz assim, cara, não, eu vou estudar. E aí parece que é um crime, porque parece que, putz, é muita falta de ambição, é muita falta de... Mas pelo menos é o único canto que você vê ainda, minimamente, né? Com exceção do, como eu disse, um CLT Premium, como o meu irmão ali, que tem um pouco mais de qualidade de vida. Algumas pessoas que conseguiram empreender, encontrar um meio termo, né, no digital ou fora dele, mas que você consiga ter um pouco mais de qualidade de vida, que é difícil, mas vá lá. É o único canto que você ainda encontra, você fala assim, putz, não, beleza, eu consigo ter um horário para entrar, um horário para sair, eu consigo me desligar um pouco mais, eu consigo sair cedo, eu consigo ter uma vida para além do trabalho. Por isso que eu brinco, né, que estudar para concurso no Brasil é legítima defesa, porque, assim, não tem como, velho. Não tem como, assim... Surreal. Assim, é isso. Como eu disse pra vocês e sempre falo, esses vídeos aqui, eles não têm uma conclusão. É só pra fazer você pensar. Pensar na vida que você tá levando, pensar na vida que você vê e aquilo que você quer pra sua vida, como um todo. Porque no final das contas, por que você estuda pra concurso? Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? E que medidas você pode, na sua própria vida, colocar do jeito que você está hoje, para que possam mitigar essas ações, né? Porque, assim, ninguém vai vencer. Isso daí assim, a gente tem uma impressão de que, assim, não... É porque pode parecer, por esse vídeo aqui, né? Que, assim, não... você está estragando sua vida, então faz o quê? Eu paro de trabalhar? Não tem como parar de trabalhar. Eu não tenho como deixar de botar comida dentro de casa, eu não tenho como parar de fazer, porque não é uma questão sua, específica sua. É uma questão estrutural. É uma questão do modelo de sociedade que a gente tem hoje. Você não vai vencer lutando, sabe? Pessoalmente, só eu, sozinho, individualmente. Não existe, não tem como. É uma questão do modelo de sociedade que a gente tem. Por isso que não dá pra vencer dessa forma. Mas existem formas, e eu quero crer que pelo menos existem, porque afinal de contas eu sou um pouco pessimista, mas nem tanto, que existam formas da gente conseguir mitigar isso.
Existam formas da gente conseguir viver um pouco mais, da gente conseguir, às vezes, olhar pro trabalho e dizer assim, tá, hoje não, hoje eu vou sair com meu filho. Hoje eu vou dar uma andada ali na beira da praia. Hoje eu vou tomar um coco. Hoje eu vou pegar um sol. Hoje não dá. Hoje eu vou tentar não. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo tem essa disponibilidade, mas quem tem, e que às vezes escolhe conscientemente o trabalho, conscientemente por essa pressão, talvez tenha olhar pra isso e dizer assim, tá, mas eu tô fazendo isso pra quê? No final das contas é aquela velha parábola, né? Do cara que do pescador, né? Dos peixes. Que o cara chegou e falou assim, o cara era um grande empresário, foi numa ilha, aí tinha um pescador, e aí esse pescador, ele encontrou o pescador e ele viu que o pescador tinha trazido vários peixes da praia, e ele falou, o que você faz com esses peixes? Ele falou, putz, eu como, e uma parte ali eu vendo ali na ilha e tal, não sei o que, pro pessoal e tal. Aí ele falou, pô, você não sabia que você pode pegar isso e contratar outros barqueiros e terceirizar isso, e daqui a pouco você tá pegando uma parte da produção de todos esses barqueiros, e aí você cria uma grande indústria de peixe, não sei o que, e depois quando você, não sei o que, e tal, e eu vou cortar aqui, porque não faz sentido eu contar toda a parábola, mas no final das contas ele fala, porra, aí você vai ficar muito rico, e aí você vai poder, não sei o que e tal. Ele falou, vai poder o quê? Aí ele falou assim, você vai poder descansar numa praia, tomar coco com sua família, comer um peixe assado na brasa. Aí ele falou, mas é a vida que eu já tenho hoje em dia. Então, por que eu vou fazer todo esse loop pra voltar exatamente para aquilo que eu já tenho hoje em dia? Não faz sentido. Então, enfim, era só isso. Tamo junto. Valeu e tchau.